A nossa proposta é a gente fazer uma reflexão a respeito, né, do tema oração. E eu estava pensando essa semana como a gente tem feito as lives mais focando no louvor, né? Então eu pensei em a gente fazer uma live para a gente falar e conversar um pouquinho sobre algum assunto, um assunto bíblico em relação à nossa espiritualidade e também a questão prática mais da vida, né? Não exatamente assim uma coisa doutrinária, mas algo devocional. Eu acho que a gente às vezes perde muito em não abordar os assuntos de uma forma mais devocional. Às vezes a gente se preocupa muito em se aprofundar, né, na Bíblia, em dar estudos, em fazer assim conjecturas, ou então tentar se aprofundar no conhecimento para mostrar que a gente sabe muito e conhece muito, e peca na questão daquele lado mais devocional, mais prático. E eu quero exatamente nessa noite conversar um pouco, fazendo essa abordagem mais devocional possível para a gente conversar sobre oração. E aí vocês podem interagir, nós vamos aqui, vocês podem sugerir inclusive algum texto bíblico, ou então pode fazer alguma pergunta, algum questionamento, dar uma opinião através dos comentários. Eu só vou pedir o seguinte: as pessoas que estão numa sala que foi compartilhado, então prefira fazer o comentário sempre no vídeo original, porque aí todo mundo vê o seu comentário. Se você fizer o comentário dentro da sala que foi compartilhado, então só quem vê é a pessoa da sala que compartilhou. Mas se você fizer o comentário no vídeo principal, então aí ele aparece para todos nós, tá certo? Adriele está aqui, não é? Laura, Jeroma. Eu estou pensando aqui, tem mais 3 pessoas com Jeroma. Irmão Galego, e eu acredito que não dá para ver aqui qual é a outra pessoa que está, né? Mas eu quero agradecer a todos que estão aqui. Vamos começar, né? Vamos começar na nossa proposta. E eu queria inicialmente ler um texto para a gente começar. Eu queria ler um texto. O texto que eu vou sugerir para a gente ler está em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 15, tá certo? E depois eu vou fazer um esboço exatamente daquilo que eu quero abordar. Mas vamos fazer a leitura do texto. Mateus capítulo 5, capítulo 6, aliás, é o versículo 5 ao versículo 13. Vejamos aqui o que Mateus vai dizer nesse texto, né? 5 ao 13. O texto diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos as dívidas dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Esse é o texto. O texto, certo? O texto, ele
ele vai abordar vários aspectos da oração, mas deixa eu dizer o que é que eu quero abordar e conversar nessa noite, nessa live, falando sobre oração. A gente vai tentar definir o que é oração, certo? Sua estrutura, seu conteúdo, a nossa postura em relação à oração. Depois, nós vamos fazer uma abordagem. Quando e onde orar. Depois, qual é a importância da oração? Primeiro, como elemento devocional, de piedade, como benefício pessoal, como benefício intercessório. Quem pode orar? E por último, nessa conversa, eu quero tratar da oração como um recurso de apoio ao nosso comportamento. A oração, ela também deve servir como um recurso que eu utilizo para me preparar para os meus comportamentos. Então, como é que isso deve dar? Então, a gente vai também fazer essa abordagem, tá certo? Para cada abordagem desta, nós vamos apresentar um texto bíblico ou usar o texto que a gente leu, que é o texto principal de Mateus 5, de 6, aliás, do 5 até o 13, né? Então, nós temos Suerda Medeiros, minha amiga, né, está aqui, não é? Suerda, a gente está falando sobre oração, né? Se você se interessar pelo assunto, então fica aí, que acho que é importante para a gente compartilhar esses momentos. Suerda, grande divino, grande é Deus, Suerda. Rockland está aqui, né? Então vamos lá, vamos então começar. Pastor João Maria também está, Samuel está assistindo, Dandara foi minha aluna, Deus abençoe. Irmã Evanei também está ali assistindo lá do quarto. Então, Rivanildo, meu amigo, meu irmão Rivanildo, a paz do Senhor, Deus te abençoe, querido. Vamos lá. Primeiramente, vamos tentar definir o que é orar. Na verdade, o que é que eu vou chamar de orar? Na verdade, quando a gente fala em orar, então a oração ela não é um mecanismo, um recurso apenas dos cristãos. A oração ela está presente em todas as experiências religiosas, né? Todas as experiências religiosas usam a oração como um meio de conexão com a sua divindade. E para nós cristãos, a oração deve ser definida como falar com Deus, conversar com Deus. É você se portar diante de Deus e dizer para Deus aquilo que você está querendo dizer. Por isso que é interessante que a oração não seja algo pré-fabricado, certo? Às vezes a gente tem aquelas orações pré-fabricadas que são realmente canções. Pode ser uma canção, pode ser uma poesia bonita, mas ela não precisa, assim, ela não é exatamente aquilo que você quer dizer. Você chega diante de Deus com uma necessidade. Aí, no lugar de você falar de forma espontânea, você vai fazer vai recitar uma oração pré-fabricada. Se oração é conversa, então nós vamos conversar com Deus da mesma forma como nós conversamos com qualquer pessoa, mantendo, claro, o respeito, mantendo uma certa liturgia, né, do contato, mas é uma conversa. Ela não pode ser uma coisa tão formal ou tão engessada que eu não diga para Deus aquilo que eu estou querendo dizer. Eu preciso dizer para Deus o que eu quero dizer. E a oração é exatamente isso, né? É dizer para Deus o que a gente está querendo dizer. Logo que oração é falar com Deus. Simplesmente assim, falar com Deus. Aí você pode perguntar, mas eu posso orar, por exemplo, de vez em quando a gente ora o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou. Aquela oração
como um momento devocional de reflexão ou de forma comunitária, como uma forma de interação entre um grupo, beleza, ela é válida. Mas essa oração, quando você se ajoelha no seu quarto e você quer falar com Deus, por que você vai recitar o Pai Nosso? Você não precisa recitar o Pai Nosso. Você precisa orar exatamente dizendo a Deus aquilo que você está necessitando naquele momento, tá certo? Então, a oração, uma oração pré-fabricada, ela é importante talvez como ação coletiva em um momento devocional, mas ela não diz aquilo que você está querendo num momento específico. Então, nos nossos momentos mais íntimos com Deus, nós vamos falar exatamente aquilo que a gente está precisando dizer para Deus. Sua estrutura. Então, se a oração é falar com Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me portar diante de Deus? No texto que a gente leu, né, Jesus, os discípulos, tem no texto de Lucas, o texto de Mateus normalmente não diz isso, mas no texto de Lucas, os discípulos dizem: Jesus ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orar, ensina a gente a orar. E Jesus disse: olha, quando vocês orarem, vocês oram assim. E a gente entende, a teologia cristã entende, pelo menos a teologia protestante, né? Ela vai entender que a oração que Jesus recita ali para os seus discípulos, ele não estava querendo ensinar uma oração pré-fabricada. Ele estava querendo ensinar uma oração como modelo, como padrão. Olha, vocês oram assim. Primeiramente, vocês exaltam o nome de Deus, vocês reconhecem que Deus é quem Ele é. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, certo? Depois vocês assumem uma posição de submissão como servo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então eu estou aqui, Senhor, me comprometendo que eu quero fazer a sua... Eu entendo que a sua vontade deve ser feita aqui na terra da mesma forma que ela é feita no céu. Então, são compromissos que eu vou assumir diante de Deus para entrar nesse momento de oração. Depois eu apresento as minhas necessidades, certo? E aí a oração, o modelo é que a gente apresente as necessidades imediatas e não de forma ansiosa, certo? O texto diz lá que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso da minha necessidade, eu vou apresentar a Deus a necessidade que eu tenho agora. Eu não preciso orar de forma ansiosa, orando para que Deus providencie o que eu vou comer o ano que vem, o mês que vem, no futuro. Eu vou apresentar a Deus a minha necessidade imediata. Esse é o modelo. E depois, de uma forma muito contundente, ele diz que a oração precisa conter um elemento de comprometimento com o perdão. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me fazem mal. Então, a oração, ela tem que conter os elementos de reconhecimento que Deus é grande, de aceitar a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu. No caso, pedir aquilo que é urgente para a sua necessidade e depois assumir o compromisso, pedir perdão, mas também se comprometer de perdoar os seus devedores. Por fim, ele agradece e reconhece que Deus é grande, certo? E termina com um amém, porque o amém significa assim seja. Então nós entendemos que essa oração do Pai Nosso, ela deve ser entendida como um modelo, como um padrão a ser seguido e não como uma oração pré-fabricada, certo? Branca, né, tá assistindo, Maria de Fátima, Francisco Antônio, Ednete Santos,
Ednete. Joelha está dizendo, hoje eu rezei diretamente com Deus, sem usar orações prontas, depois me perguntei, será que rezei? Sim, Suerda, você rezou mesmo. A oração é a reza verdadeira. É quando você diz para Deus aquilo que você está querendo dizer. É sua necessidade urgente. Certo? Como é? A gente não faz. Quando a gente vai falar com alguém, a gente não leva uma palavra pré-fabricada e chega lá e recita diante dele, dizendo uma coisa que nem é exatamente a nossa necessidade. Mas exatamente, a gente precisa apresentar a Deus as nossas necessidades imediatas e aquilo que eu estou precisando agora. Exatamente assim, tá certo? Então você fez a oração correta, você orou, exatamente, você falou com Deus, você se comunicou, se comunicou com Ele e se conectou com Ele. Então esse é o primeiro ponto. O que orar? Orar é falar com Deus. Existe uma estrutura? Existe. Essa estrutura de você reconhecer, de você aceitar a vontade dEle, de você pedir sua necessidade imediata, de você se comprometer. Você pedir perdão, mas também se comprometendo em perdoar os seus devedores, certo? A outra questão, e a postura? Qual é a postura que a gente tem em orar? Aí, gente, essa é uma questão muito pessoal, certo? A gente vai orar de joelhos, orar em pé, orar sentado, orar. Vai depender do momento, vai depender da sua necessidade, vai depender também de você, certo? Se eu quero me colocar numa posição mais devocional, assim, mais de servo, então me ajoelho. É aquela posição tradicional que a gente normalmente se ajoelha, a gente reconhece a autoridade de Deus, a sua soberania, a sua grandeza. Mas orar em pé, orar sentado, orar deitado, orar andando, orar cantando, certo? Então, a postura que a gente vai ter na oração, não existe uma regra. Não existe uma regra. O importante vai depender da sua necessidade. Você precisa orar. Pronto, orar. Como vai orar? De que maneira? Qual é a postura? Não tem, na verdade, uma regra. E aí isso é muito pessoal e você vai depender de você e do momento que você está. Você precisa fazer uma oração em um lugar público. Você vai se ajoelhar? Não precisa. Você pode orar, inclusive, em pensamento. Você está no seu quarto, é diferente. Você pode se ajoelhar, você pode falar mais alto se quiser, né? Você pode, inclusive, extravasar um pouquinho. Se você tem a questão do clamor, a oração pode ser feita em forma de clamor, que é aquela oração mais forte, onde você aplica mais energia na sua palavra e você se derrete. Aí você pode, se você está num lugar mais reservado, está na igreja, beleza. É uma postura que é muito sua e é uma questão que é entre você e Deus, certo? Glória a Deus. A outra questão que a gente quer abordar, assim, olhando para essa questão, por exemplo, do que a gente falou, nós lemos o texto e tem um texto, né, que Jesus conta uma parábola que é do juiz iníquo, que isso tem a ver com a nossa atitude de oração. A oração, ela você tem que ter uma atitude em relação à oração. Você precisa ser persistente. Você precisa... Normalmente é assim. A nossa fé, ela é testada pela perseverança. Se eu acredito, eu vou ser perseverante. Se eu acredito, eu vou insistir. Se eu não acredito, eu vou pedir uma vez e vou deixar para lá. Mas se eu acredito, se eu acredito em alguém que ele vai me dar alguma coisa, e então eu vou pedir uma vez, mas se eu acreditar, eu vou insistir. E a Bíblia manda a gente insistir. E Jesus conta uma parábola de um juiz que está em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, que era um juiz que não temia nem a Deus nem aos homens, e tinha uma mulher viúva que tinha necessidade, tinha uma causa, e ela ia sempre ao juiz, e o juiz, não, eu não vou resolver sua causa, eu não estou
não estou querendo. Mas a mulher insistiu tanto que aí o juiz resolveu fazer pela insistência. E Jesus diz assim, olha, se um juiz iníquo, que não temia Deus, que não temia os homens, foi capaz de atender uma mulher pela sua insistência, imagine Deus que é amoroso, o que é que ele não fará se a gente pedir de forma insistente? Ele disse, com certeza Deus atenderá a nossa oração se a gente não desistir, se a gente pedir para Ele de forma insistente, porque isso prova que nós cremos que Ele tem poder para fazer e que Ele vai fazer. Então a forma insistente de eu permanecer em oração, exatamente é eu dizer para Deus, Senhor, eu acredito que o Senhor vai me responder essa oração. Por isso eu estou aqui fazendo essa oração, crendo que o Senhor vai me responder. Se ainda não me respondeu, o Senhor vai responder. João diz uma coisa interessante. Quando a gente ora, a gente precisa acreditar que Deus já respondeu. E aí, as outras vezes que eu me apresentar a Deus orando, eu vou só reforçar a ideia, Senhor, eu acredito que o Senhor já respondeu, mas eu estou aqui reforçando a ideia que eu acredito que o Senhor respondeu e eu estou insistindo na resposta que o Senhor já deu. Amém. Glória a Deus. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, né, aqui pode até escrever que eu vou aqui acompanhando. George, Luziene, Nivalda, Brenda, Manlourdes, Jackson Linhares, Cantinho da Fran, então Najib Libânio, Robson Barbosa, Robson, meu querido, Irmã Branca. Então, se vocês tiverem aí alguma coisa a acrescentar, então pode colocar que a gente vai compartilhando aqui com os que estão na live. O outro ponto em relação à oração que eu quero abordar é quando orar e onde orar. O que é que Jesus fala sobre isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a gente conhece sobre isso? Quando orar, tem um texto em Timóteo, né, que Paulo escrevendo a ele disse que nós devemos levantar nossas mãos em todo o tempo, em oração, elevando o nosso clamor a Deus. Então, quando é que eu vou orar? Quando eu precisar. E quando é que eu preciso? Sempre, certo? Se eu não tenho um pedido, eu tenho um louvor, eu tenho uma gratidão, eu tenho uma ação de graça, eu tenho uma intercessão, certo, gente? Mas a oração é para ser uma prática cotidiana. Tem um texto que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, orar sem cessar, que significa a oração continuamente. Não é que você vai orar sem parar, é que você vai orar sempre. A oração é uma forma de alimentar o meu espírito. Então, se eu deixo de orar, eu deixo de alimentar. Eu deixo de alimentar o meu espírito. E se eu orar de forma muito espaçada, ou se eu nunca orar, eu vou exatamente ficar com o meu espírito fragilizado, com minha espiritualidade fragilizada. Então, a oração é uma forma de eu e de você nutrir o nosso espírito. Ceissa, divina, estou sempre vendo suas lives. Amém, Ceissa, Deus te abençoe. Então, orar quando? Sempre. Orar sempre. E onde orar? Gente, aí, essa questão de onde orar, se eu vou orar sempre, então significa que eu vou poder orar em qualquer lugar, certo? Claro que aí, dependendo das circunstâncias, aí a minha forma de oração é que vai mudar, certo? Olha bem,
o que é que o cristianismo ensina? O que é que Jesus ensina? Jesus ensina que a gente não deve fazer alarde com a nossa espiritualidade. Jesus diz, quando vocês orarem, vocês entram no seu quarto, vocês se ajoelham lá e vocês oram em secreto. Quando vocês forem jejuar, vocês jejuam de uma forma que não precisa as pessoas saberem. Quando você for ajudar alguém, você ajuda sem fazer nenhum tipo de propaganda. Percebe? Que assim, a orientação de Jesus para a nossa experiência espiritual é uma experiência espiritual de uma forma mais reservada, sem se expor. Inclusive ele critica os fariseus, ele critica os sacerdotes da época, porque eles queriam fazer de forma pública, né? Eles queriam orar para todo mundo ver nas esquinas, eles queriam estar nos lugares, nas sinagogas, eles queriam estar nos lugares públicos e demonstrarem que eles eram espirituais, que eles oravam muito, que eles jejuavam. Jesus disse, não. Quando vocês vivem sua espiritualidade, querendo que as pessoas percebam que você é espiritual, então você já teve a sua glória. Isso não vai contar para a sua vida, para sua devoção espiritual, certo? Você precisa fazer da oração também. E a oração é isso, é uma experiência devocional que você não precisa apresentar, né? Brenda dizendo, Deus ouviu a Daniel desde a primeira vez que ele se... Brenda, falando daquela questão da oração, quando a gente ora, né? Deus já atende, beleza. Então, onde orar? Em qualquer lugar, só que aí, dependendo do lugar, você vai ter cuidado. Não, estou num lugar público, cheio de gente, aí eu vou me ajoelhar e vou fazer aquela oração alta para todo mundo olhar e dizer, que homem que ora. Não, eu vou fazer minha oração em silêncio, e Deus que vê meu coração aflito ou necessitado, ou então que conhece o meu pedido, através do pensamento, através de uma oração balbuciando, Ele vai atender, certo? Lembra de Ana? Tem um episódio no Antigo Testamento que Ana era uma mulher que não tinha filho, e ela está muito aflita, ela vai para o templo, e ela chega lá, ela se ajoelha e ela fica só balbuciando. Ela fala tão baixinho, mas tão baixinho, que o sacerdote pensa que ela está bêbada. Mas Ana é retrucada pelo sacerdote, e Ana diz, Senhor, não vê que eu sou uma mulher aflita, que estou aqui orando de forma desesperada, mas muito baixinho. E Deus atendeu a oração de Ana, mesmo ela só balbuciando. Melhor do que orar de forma para que todo mundo veja, é orar de forma secreta. Se você não está em casa para ir para o seu quarto, você pode orar de forma secreta no meio de todo mundo, certo? Você está no templo, beleza, aí você pode orar mais alto, se está todo mundo orando, você pode orar, né, com oração mais espontânea. Se está no lugar que você pode se ajoelhar, mas aí vai depender do momento. Você está trabalhando, aí você não precisa parar para orar, você pode orar trabalhando, certo? E aí pode orar baixo, falar com Deus, glória a Deus, é assim. Ou então, onde orar? Em todo lugar, levantando mãos santas em todo lugar, para apresentar a Deus os nossos pedidos. E Paulo diz orar sem cessar, certo? Então, orar sem cessar e orar em todo lugar. Uma outra questão em relação à oração é qual é a importância da oração. Por que eu devo orar? Realmente a oração é interessante. E aí eu relatei aqui algumas coisas que demonstram que a oração é importante. Primeiro, ela é importante como elemento devocional de piedade. Gente, quando eu falo de piedade, eu falo da experiência, vivência da nossa espiritualidade, certo? Piedade é tudo aquilo que eu faço dentro de um ambiente
onde eu estou exercitando a minha espiritualidade. Então, a oração é um recurso que eu tenho para exercer a minha vida de piedade. É uma forma de eu falar com Deus. É uma forma de eu me apresentar diante de Deus. Gente, tem uma historinha que é muito linda, que eu sempre, assim, a primeira vez que eu li essa história, eu chorei, certo? Eu acredito que ela não é verdade, mas quem inventou, realmente, ela ilustra muito bem essa questão da oração como um elemento de devoção. A historinha diz assim, que um homem, ele se encontrou com outro amigo, e eles começaram a conversar sobre oração. E aí, um dos homens, dizendo que orava, que gostava de orar, e o outro disse, mas eu não oro porque eu não sei orar, porque eu não consigo orar, porque assim, eu vou tentar orar, e assim, para mim não tem sentido a oração. Eu oro para quê? Para quem? Eu não sinto essa conexão. E aí o amigo dele disse o seguinte, quando você for orar, você faz o seguinte, você vai chegar em casa, você vai pegar 2 cadeiras, você vai sentar em uma cadeira e você vai convidar, e a outra cadeira você vai colocar do seu lado e vai convidar Deus para sentar naquela cadeira do lado. E aí você ora conversando com Deus que está sentado na cadeira ao lado. E aquela proposta para o homem foi interessante. Então ele chegou em casa, colocou as 2 cadeiras no seu quarto, sentou em uma e convidou Deus, por favor, sente aqui nessa cadeira. E ele entendeu e creu que Deus realmente sentou ali naquela cadeira. E a partir daquele momento, aquele homem aprendeu a orar. E ele nunca mais deixou de orar, certo? E ele começou realmente a sentir a importância da oração como elemento devocional, como aquele elemento de contato com Deus. E quando ele orava, ele cria que estava conversando com Deus, porque Deus estava ali. E aí o tempo passou, e aquele homem adoeceu, e ele ficou de cama. E quando ele foi para a cama, então ele pegou a cadeira, a segunda cadeira, que era a cadeira de Deus, e levou para a cabeceira da cama. E deixou aquela cadeira lá, do lado da cama dele. E na sua doença, um sacerdote foi visitá-lo. E quando o sacerdote foi visitar, um pastor, um padre, alguém que acompanhava, que queria acompanhá-lo, então foi lá visitá-lo. E quando ele chegou, o sacerdote chegou e viu aquela cadeira, e ele pensou que era para ele sentar, mas ele não mandou que ele sentasse naquela cadeira. O sacerdote respeitou, certo? E não sentou. E aí ele ficou incomodado com aquela cadeira, tal. E ele, antes de sair, ele perguntou, e essa cadeira, o que significa? Aí ele contou a história do sacerdote, né? E aquela cadeira era a cadeira de Deus. Ele estava doente, mas Deus estava ali. Deus estava sentadinho com ele, dando assistência para ele. Ele continuava orando, certo? E conversando com Deus, exercendo a sua espiritualidade e a sua devoção e a sua piedade. E passou o tempo e ele encontrou a filha daquele homem e perguntou, como é que está seu pai? Ela disse, pai morreu. E ela compartilhou com ele algo que ela não sabia, certo? Mas ele sabia. E ela disse, e começaram a conversar. Ele disse, mas como foi? A morte foi tranquila, tal? Ele sofreu muito. Ela disse, tudo bem, ele morreu, mas teve uma coisa que eu não entendi. A gente saiu, e quando a gente voltou, a gente encontrou ele morto. E ele estava com a cabeça em cima de uma cadeira que ele colocava lá sempre perto da cama dele. Ele colocou a cabeça na cadeira e a gente chegou lá e estava morto. E aquele sacerdote, assim, sabe, com o coração muito, muito emocionado, ele se lembrou da conversa.
Ele se lembrou do que tinha conversado com o homem. E ele entendeu. Na hora da morte, aquele homem colocou a cabeça no colo de Deus. Percebe? A oração como elemento de exercício da nossa experiência espiritual. Então ela dá esse conforto. A oração, ela é importante como esse elemento de piedade, como esse elemento de exercício espiritual, porque ela nos conforta. Ela faz a gente sentir bem. Inclusive existem estudos científicos que provam que quando você ora, você ativa determinados pontos do cérebro que te dá prazer, que te dá satisfação, segurança, certo? Então é muito comum, quando a gente ora, a gente ficar emocionado, a gente ficar sentindo aquele fogo, aquela coisa assim gostosa, aquela coisa assim que a gente sente como se fosse algo que não dá pra gente explicar, mas a gente sabe que é bom. E isso é exatamente a presença de Deus. Ativa em algumas partes do cérebro mecanismos que nos dão satisfação. Então a oração ela é importante porque ela é um elemento de devoção e de piedade. Continuando na mesma linha, a oração ela é importante porque ela é um benefício pessoal, porque ela faz bem a gente, certo? Como eu já adiantei, ela faz bem a gente. Quando a gente ora, a gente se sente bem. Quando a gente ora, a gente fica forte. Quando a gente ora, a gente fica animado, a gente fica mais corajoso. A gente está agoniado, a gente ora, a gente fica tranquilo, certo? Gente, eu tenho uma experiência com oração que é bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui. Logo quando eu me converti, eu tive uma experiência que foi uma experiência bem marcante. A gente fez uma viagem um dia como jovens, e os jovens lá da igreja que eu participava eram bem ativos, né? E eu era o presidente da mocidade. E eu era muito severo. E aí eu tentei ser severo lá com uma menina, mas a menina me enfrentou. E assim, ela me enfrentou de uma forma tão contundente que eu fiquei muito ruim. Eu fiquei arrasado, sabe? Eu fiquei assim, passando mal. Eu me contive, mas por dentro eu fiquei assim, fiquei destroçado. E aí, quando eu voltei da viagem, eu estava sentindo muito ruim, estava muito angustiado, eu não estava bem. E aí eu resolvi passar uma noite de oração. Eu digo, eu não posso ir para casa dessa forma, eu preciso orar. E aí eu fiz uma vigília sozinho de oração. Foi muito legal, porque eu fiquei na igreja orando, eu passei a noite orando. Gente, pensa que coisa legal. Quando foi eu comecei a orar e a angústia começou a ir embora. Daqui a pouco eu estava sentindo alegria, eu estava leve, eu estava solto. E quando eu amanheci o dia, eu nem me lembrava mais que eu tinha ficado com raiva daquela menina, que eu tinha ficado contrariado. Por quê? Porque a oração traz esse benefício para mim, para você. Quando a gente ora, a gente é abençoado, certo? Está angustiado? Ore. Está triste? Ore. Está com raiva? Ore. Está querendo matar alguém? Ore. E Deus vai tirar de você essa coisa ruim. Está sentindo uma coisa ruim? Ore. Repreenda. Apresenta a Deus. Deus está aqui. Tem algo ruim dentro de mim. Eu não estou gostando, não estou sentindo legal. Eu estou aqui porque eu quero me desfazer disso. E você vai orando e depois você começa a sentir o refrigério do Senhor. Glória a Deus. Então a oração, ela é importante porque ela é um benefício pessoal. A oração é importante também porque ela é um benefício de intercessão. Eu posso orar pelas pessoas, certo? Eu posso apresentar as pessoas que eu amo diante de Deus. Aliás, eu preciso apresentar as pessoas diante de Deus. Inclusive, segundo Jesus, eu preciso apresentar inclusive os meus inimigos. Não é assim que Jesus disse? Orai pelos vossos inimigos.
peçam a bênção para eles. Abençoe a eles, não amaldiçoe. Então, a oração, ela é importante porque ela é um benefício de intercessório, que eu vou alcançar outro. Novamente, eu quero fazer menção aqui de estudos na área da neurociência, certo? Que demonstra que a oração intercessória, ela funciona e faz bem. Fizeram a experiência seguinte: pegaram um doente, colocaram numa sala e pegaram um grupo de oração e colocaram fora da sala, e aquele grupo começou a orar por aquela pessoa que estava doente. E eles começaram a medir os níveis de melhora os níveis de melhora do paciente. E o paciente, eles começou a responder muito mais positivo depois que as pessoas começam a orar. É como se quando a gente ora, quando a gente intercede, então há uma conexão que chega até a pessoa. A Bíblia manda que a gente ore pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos, pelos nossos inimigos, pelas pessoas, por todos. Então a oração é importante porque é um elemento de intercessão. Eu posso orar e apresentar as pessoas nas minhas orações. Isso é muito interessante, tá certo? Então a oração é importante porque é um elemento de devoção, porque ela traz benefício pessoal e também porque ela é um benefício de intercessório. Diz lá, é verdade. Já está dizendo, é verdade. Já experimentei em vários momentos e me senti contrariado e minha atitude foi ajoelhar e orar. E sempre me levantei aliviada, restabelecida. Amém. É exatamente isso, Gislaine. Quando a gente resolve apresentar, quando a gente ora naqueles momentos que a gente está muito angustiado, a oração é um elemento que alivia, que faz bem a gente. A oração faz bem, gente. Faz muito bem, tá certo? E a outra questão que talvez é importante a gente considerar, a pergunta: quem pode orar? Quem é que pode orar? Gente, todo mundo. Não existe critérios para definir alguém que ora. Ou então assim, não precisa se enquadrar dentro de um perfil para poder orar. Oração é algo que está disponível para todo mundo. Quando você ora, Deus vai escutar a tua oração. Pastor, mas eu não preciso estar santificado para orar. Se eu tiver pecado, eu posso orar? Pode, querido, e deve. Inclusive para pedir perdão. Mas quando eu pequei, eu posso fazer uma oração de intercessão? Será que Deus vai ouvir? Vai te ouvir. Deus atende a nossa aflição, a nossa necessidade, certo? Deus não está... Quando eu me ajoelho, Deus não diz: peraí, que eu preciso primeiro que você se ajeite para poder receber essa oração. Você percebe que as pessoas que iam a Jesus, ele apenas atendia a oração, ele não ficava perguntando: você está santo? Você primeiramente tem que pedir perdão pelos seus pecados. É verdade que eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, é verdade, mas não por conta da oração. A oração é um meio pelo qual eu devo utilizar para pedir perdão a Deus. Maria Celeide, boa noite, divino, Deus te abençoe. Amém, Maria. Cristalino, Deus te abençoe. Certo? Então, quem pode orar? Todo mundo. Gente, não se escandalize o que eu vou dizer, tá certo? Mas quando você olha para a Bíblia, para o Novo Testamento, você não tem lá uma regrinha. Só pode orar se, só pode orar quando. Você não tem. Você precisa orar. É uma necessidade. Pronto. É uma necessidade.
Deus vai atender mediante a sua fé. Deus atendeu algumas pessoas que não eram nem judias e que foram tidas como pessoas que tiveram exemplo de fé. Lembra daquela mulher Ciro-Fenícia que foi até Jesus, né, com o fluxo de sangue? Não foi ela. Ela foi aquela questão lá que ela tinha um filho, parece, né, que ela foi e aí Jesus disse, mas eu não posso dar, exatamente, essa aqui, eu não posso dar o alimento que eu tenho para os cachorrinhos. Ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher não era judia, aquela mulher não seguia a Deus dos judeus. Ela era Ciro-Fenícia, mas ela ouviu falar em Jesus e ela creu. E ela veio lá e fez uma oração. E ela foi atendida. Por quê? Por conta da fé. Sabe o que precisa na oração? Fé. Somente fé. Não precisa de santidade, não precisa de fé. Santidade é outra coisa. Santidade é uma experiência para a gente viver de forma mais abundante a nossa espiritualidade. Mas eu não preciso de santidade para orar. A oração é onde você expressa a sua necessidade. Você precisa de fé. Se você tem fé, então você pode orar. Certo? Então todos nós podemos orar. E devemos também. Não só podemos, devemos orar. Precisamos orar. Eu costumo dizer que a gente deve encarar a oração como uma necessidade. Assim como a água que eu bebo, e eu não bebo porque eu resolvi beber, eu bebo porque eu sei que eu preciso. E é de forma natural. Eu vou beber água de forma natural. Eu vou comer de forma natural. E eu preciso orar também de forma natural, porque é uma necessidade. E está disponível para todo mundo. Certo? Glória a Deus. E uma outra coisa, a gente já está caminhando aqui para terminar a nossa conversa, certo? Gente, a outra coisa que eu quero tratar, que é de uma forma bem devocional, é como tratar a oração como um recurso de apoio ao nosso comportamento. Normalmente a gente ora, né? Normalmente a gente ora muito quando nós temos necessidades imediatas, né? Eu tô com necessidade, então eu oro. Eu estou precisando de algo, eu oro. Eu estou querendo ser fortalecido, eu oro. Mas outro dia eu estava orando, certo? E aí eu comecei a pensar sobre a importância da oração de uma forma de, gente, o que é que quando eu estou orando, além de eu poder pedir a Deus para a minha necessidade, além de eu ser fortalecido, eu também posso usar o tempo de oração como um momento de estratégia para me preparar para as minhas reações. Vocês percebem que o mais difícil de cada um de nós não é agir, é reagir. Eu costumo dizer que quando você age, você tem o tempo para planejar, para pensar, não é? Quando nós agimos de forma calculada. Porque quando eu ajo normalmente de uma forma mais tranquila. Eu estou emocionalmente mais tranquilo, eu estou querendo fazer aquilo, eu pensei sobre aquilo, então eu findo agindo de uma forma mais tranquila. Quando eu vou reagir, gente do céu, a reação, ela é meio que incontrolável. E eu preciso pensar nessa reação antes dela acontecer. E a oração é um mecanismo muito importante para você montar uma estratégia para você reagir em situações que você imagina. Olha, você vai lá, você se ajoelha e você começa a montar uma estratégia para você reagir, por exemplo, a agressões que você sofre no dia a dia.
pessoas mal educadas, pessoas violentas, pessoas agressivas. A Bíblia não manda que a gente deve sempre responder com mansidão a quem nos agride. A Bíblia não manda amar os nossos inimigos. A Bíblia não manda que a gente abençoe aqueles que nos amaldiçoam. Não é? A Bíblia não manda que a gente deve dar a outra face quando alguém bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Se alguém obrigar a gente a andar 1 milha, a gente deve andar 2. Gente, como é que a gente vai fazer isso? Isso é reação, certo? Isso é reação. E como é que você vai reagir se você não se preparar antes? E quando é que você vai preparar? Nos momentos de oração, você vai apresentar a Deus essas questões. Senhor, estou aqui. E você começa a pensar e montar uma estratégia através da oração. Deus, me ajuda para no dia que eu for agredido de uma forma violenta, que eu saiba agir com mansidão, que eu possa expressar a minha fé, o meu testemunho naquele momento. E aí você monta uma estratégia, você imagina, você ora previamente e você já prepara o terreno e a sua oração, se a sua oração, nós não cremos que a nossa oração é atendida quando a gente tem necessidade. Então a sua oração também será atendida quando você monta essa estratégia para reagir. Gente, isso faz muito sentido na minha vida. Eu sempre utilizo os meus momentos de oração para criar estratégia de reação. Eu sempre penso, Senhor, quando se acontecer tal coisa comigo, então não me deixa eu sair do sério. Não me deixa eu agir sem estar consciente. Não faz eu agir apenas pelo instinto. Faz eu controlar esse instinto e agir como cristão. E eu na minha experiência pastoral, eu percebo que as pessoas, eles têm muita dificuldade de pensar antes de fazer. Aliás, a gente tem muita dificuldade de fazer as coisas pensando, né? A maioria de nós vive no automático. As coisas vão acontecendo, certo? Você vai vivendo. Você vai deixando a vida te levar. Tem aquela música lá, né? De Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então a maioria de nós faz isso. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, e aí as coisas vão acontecendo e você nem pensa, você nem criou, você nem imaginou que aquilo podia acontecer com você. E como você não imaginou, você não criou uma estratégia, você não orou, você não pediu a Deus, você não se preparou, você não pensou. E aí, o que se faz? Você reage de forma inadequada e depois se arrepende, e depois se dá mal, e depois colhe uma semente que você não queria colher. Certo? Não é assim que acontece? Ah, mas eu não queria dizer isso, eu não queria fazer assim. Mas às vezes você fica admirado com você mesmo. Gente, mas eu fui capaz de fazer isso? Boa noite, Galvão. Galvão, penso que uma verdadeira oração exige uma sintonia em tempo real entre a gente e Deus. Exatamente, Galvão. Eu já falei logo no início sobre isso, não é? Essa conexão, esse contato. Eu tenho que entrar na mesma sintonia, sabe? Sintonia fina, inclusive, né? Então, como Deus como o receptor e eu como emissor, eu preciso me conectar para que a oração realmente funcione. Então, como eu estava falando em relação a essa questão da oração como uma preparação para a reação, eu preciso pensar naquilo que eu posso fazer em determinados momentos mais complicados e montar uma estratégia através da oração. Pedir a Deus. É uma oração para o futuro. Gente, é legal. É uma oração pensando no futuro. É uma oração pensando nas nossas reações. E se você for capaz de fazer isso, isso funciona, certo? É se preparar, usar o seu tempo de oração para você, né, montar uma estratégia para as reações
futuras. Glória a Deus. Então, é isso. Acho que quando a gente fala em oração, a gente fala exatamente nessa possibilidade que eu tenho de poder usar esse elemento para o meu benefício. Me conectando, apresentando minhas necessidades, usando como elemento para dissipar minhas angústias, usando como uma arma poderosa para interceder pelas pessoas que precisam, principalmente nesse momento complicado, né? Que a gente possa usar essa oração intercessória com muita abundância, sem nenhuma restrição. Vamos orar bastante, intercedendo pelos intercedendo pelos profissionais de saúde, intercedendo pelos pacientes que estão sofrendo com essa doença, intercedendo com aqueles que não podem parar de trabalhar, intercedendo pelos nossos governantes que estão aí todos se matando, né? No lugar de estarem unidos, estão se digladiando e cada um querendo morder o outro e matar o outro. Gente do céu, vamos orar pela paz do Brasil. Então é isso. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui, né, em relação à oração, estou aqui, ou fazer alguma pergunta se quiserem, mas a gente já está caminhando aqui para os momentos finais. Jailde Costa e Debraí estão assistindo. Meu irmãozão Debraí e Jailde, Emília Silvina, paz do Senhor, Glícia, Rodrigo Moreno, Rosilda, meu irmãozão Sancler, Clécia, Graça Santos, paz do Senhor para vocês todos, Marcos Sena, aleluia, Alan Almeida, Carlinhos, meu irmão, paz do Senhor, meu amado aí em São Vicente, Cristalino, Maria Celeide, Brenda, paz do Senhor, Maria da Guia, Galvão Freires, meu amigão aí de Caicó. Então, nós vamos encerrar, mas a gente vai orar, né? A gente falou em oração, então vamos orar. E aí, nós podemos aproveitar esse momento de oração e fazer uma oração, uma oração devocional, né? Vamos fazer uma oração devocional, assim, apresentando a Deus, procurando se conectar, sabe, gente? Fazer essa, como o Galvão disse, a verdadeira oração é aquela que você consegue entrar em sintonia com Deus. Então, entre em sintonia, ajusta aí a sintonia, consiga entrar na frequência de Deus e faz uma oração, aquela oração espontânea que vem lá do fundo do seu coração, e você diz para Deus aquilo que você quer dizer, né? Vamos expressar o que está dentro de nós para Deus. Se nós queremos fazer uma oração devocional, então a oração devocional que alimenta exatamente essa que se conecta e diz para Deus, é a conversa de um casal apaixonado. Aleluia, é a conversa de duas pessoas apaixonadas. Gente, Deus me ama de verdade, com um amor intenso, e quando eu me chego a Ele, eu também preciso empenhar esse mesmo amor para me aproximar dEle. Então vamos orar, vamos todos nos conectar com o Senhor e fazer essa oração de forma bem devocional, e todos buscando esse contato. Pai, essa noite nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, e nós sentimos o Senhor aqui conosco, assim como aquela historinha, Senhor, que eu contei da cadeira. Nós não cremos só que o Senhor está sentado aqui do nosso lado, mas nós cremos que o Senhor está dentro de nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nesse momento nós nos conectamos. E eu quero dizer para ti que eu te amo, Senhor. Que eu creio
em Ti como um Deus amoroso, um Deus grande, um Deus que se importa comigo, um Deus que me ama, que mandou Jesus para morrer quando eu ainda era pecador. Aliás, quando eu nem aí estava para Ti, quando eu nem Te conhecia, porque pecador eu ainda sou. E nessa noite nós queremos dizer para o Senhor que a gente reconhece que somos necessitados, que somos carentes, que a gente precisa de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. E principalmente nesses momentos complicados, nesses momentos de instabilidade na saúde, na economia. O futuro, Senhor, não está muito claro como vai ficar. Como é que nós vamos voltar à normalidade? Isso não parece claro ainda, mas nós cremos que nós podemos aliviar o nosso coração e acalmar nossa alma, esperar. E assim como na oração que o Senhor ensinou, o Senhor pediu para a gente pedir apenas o pão de cada dia. Nós estamos nessa noite pedindo que o Senhor acalme o nosso coração hoje. Que o Senhor supra a nossa necessidade agora, hoje, nesse momento, nesse instante, aquela que me aflige, aquela que eu estou precisando, aquela que me afeta agora. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por todos aqueles que estiveram comigo através desse momento de reflexão. Que o Espírito Santo, ele possa falar com a gente, ele possa nos fortalecer, ele possa nos animar, ele possa nutrir a nossa alma para que a gente realmente fique animado. Seja revestido de coragem para enfrentar o que vier. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós estamos chegando ao final dessa live. Muito obrigado porque vocês ficaram aqui com a gente, comigo. Foi muito bom esse momento. Principalmente para mim foi muito bom, né? Porque você fala em oração, você fica sendo alimentado também. E é sempre bom compartilhar, né, desses momentos. Que todos sejam abençoados e tenham uma noite tranquila, tenham um sono reparador. Que amanhã todos amanheçam com vigor renovado. Certo? João Paulo, boa noite, Pai do Senhor, meu querido. Deus te abençoe. Então, um abração aí para todos. Galvão está mandando sucesso sempre. Amém. Para você também, Galvão. Uma boa noite para todos, tá bom? Tchau. Deus te abençoe. A graça e a paz de Jesus para todo mundo.